convidar que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Josué. E hoje, se você quiser ouvir a mensagem completa, você vai ter que ficar para 2 cultos, porque no primeiro não vai dar, é só um tempinho, porque nós queremos celebrar a recepção dos membros. Mas Josué, capítulo de número 1, versículos de 1 a 9, tem um texto muito interessante, porque é o texto que o jovem Josué, eu digo jovem, embora a sua idade aqui não fosse tão jovem assim no sentido nosso hoje de ser jovem, mas o jovem Josué, que foi um dos espias escolhidos pelo seu líder para ir olhar a terra que Deus havia prometido dar para o povo de Israel, que ele saiu com aqueles homens para ver o lugar para onde Deus estava enviando, e quando todos voltam com um relatório caótico sobre a vida, quando todos voltam dizendo o seguinte: olha, a terra que você vai nos enviar realmente é uma boa terra, é uma terra linda, e o pessoal que tem ido a Israel comigo, e agora os que vão em março, nós vamos fazer exatamente esse trajeto, nós vamos subir o Monte Nebo, para avistar por onde eles avistaram a entrada deles na terra prometida. E eles disseram: olha, a terra realmente é uma terra maravilhosa, é uma terra que mana leite e mel, mas lá nessa terra tem, na beirada do mar, tem um povo lá que é muito grande, muito forte, são guerreiros treinados. Nos pés das montanhas mora uma outra tribo, um outro povo, que também é muito mais forte, muito mais poderoso do que nós. E eles foram falando assim, e um deles arrematou o processo dizendo o seguinte: aos olhos deles, nós somos como que formigas. Nós não somos nada diante desse povo. E aí tinha 2 jovens também, um chamado Josué, o outro chamado Caleb, que olha e diz assim: olha, é verdade, isso aí tudo que vocês falaram é realmente assim. Os inimigos são maiores, eles são mais fortes, eles são mais poderosos e eles têm mais preparo do que nós. Mas vejam, nós não estamos indo para essa terra porque nós decidimos fazer uma peregrinação. Não nasceu na nossa cabeça assim: vamos mudar daqui para acolá, e nós fizemos essa peregrinação. Os nossos pais não saíram porque, notem que naquele momento toda aquela geração já tinha acabado. A geração que entra na terra prometida não é a geração que saiu lá embaixo, perto do Mar Vermelho, cruzando todo o estado onde hoje é a Jordânia, para a terra prometida. Não, aquela geração pereceu no deserto, exatamente pelas suas desobediências, por não acreditarem em Deus. Está lá uma nova geração, com exceção destes que estão falando, uma nova geração que diz o seguinte: mas Deus disse que essa terra seria nossa. Então, embora nós podemos ser pequenos como a formiga, e eles são enormes, nós vamos possuir essa terra porque Deus nos deu. Ali, diante daquele desafio, está o texto que nós vamos ler, que diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Só uma explicação, porque Moisés foi uma relação entre ele e Deus, a sua morte. Moisés não adoeceu e morreu no meio da tribo. Então Deus está anunciando para eles que Moisés realmente havia morrido. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. No versículo 2, preste atenção. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar, para você poder entender o que eu quero pensar com vocês nessa manhã. Versículo 4, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode dizer para mim, assim, para alguém que está perto de você, assim: Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai abandonar você, e não vai, queridos. A situação pode ser adversa, pode parecer contrária, nós podemos nos sentir a mais solitária das criaturas. Nós podemos olhar para o lado, embora cheio de pessoas ao nosso redor, nosso coração se sinta ilhado na solidão, completamente desamparado de braço, de afeto, de voz, de carinho. Deus jamais nos deixará. Ele jamais nos desamparará. No momento em que você disser, fiquei só, você não está só. O Filho de Deus nunca está só.
jamais te deixarei, jamais te desampararei, disse o Senhor Jesus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Preste atenção naquilo que o Senhor está dizendo, nos detalhes desse texto. Por falta do nosso tempo, presta atenção que o nosso sucesso não vem dos nossos ganhos, das nossas conquistas. O nosso sucesso a esse nível, ele tem termo, ele é limitado. Ele tem, as pessoas podem dizer, fulano é muito bem sucedido, mas ser bem sucedido nesse termo não é o que a Bíblia chama de sucesso. Veja o que ele diz: a única razão, a única maneira de você ser bem sucedido é se você não se apartar das palavras desse livro, é se você ler, é se você meditar, e se você tiver cuidado de fazer exatamente como ele manda. E assim o Senhor será contigo todos os dias da sua vida. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Recomeço, que é o tema da nossa reflexão nessa manhã, tem tudo a ver com o que esse povo estava passando. Porque esse jovem agora, ele teria que recomeçar uma parte da sua jornada, não mais como um auxiliar, mas agora como um líder. Não mais como quem ouve e faz o que o seu líder, o seu chefe está pedindo, mas como alguém que vai ter que tomar decisões, como alguém que vai ter que fazer escolhas, como alguém que vai ter que dizer para o povo que estão todos ávidos, olhando para ele, qual é o caminho a ser seguido. E recomeçar, queridos, não é uma tarefa fácil, é? Não é. Todos nós sofremos muito quando nós temos que recomeçar. Haja visto que esse texto, 3 vezes diferente, 3 versículos diferentes, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Agora, irmão, se Deus diz, ser forte, Manuel, é porque a pancada vai ser pesada, não é? Se Deus diz, seja corajoso, é porque as situações que vão cercar a nossa vida, elas vão nos amedrontar. É porque os obstáculos serão muito grandes. É porque os desafios serão muito maiores do que as nossas possibilidades. Recomeçar não é fácil. É uma tarefa difícil, e recomeçar significa diferentes coisas para diferentes pessoas em diferentes momentos da sua caminhada. O que hoje para mim significa recomeçar pode não ter a menor significação para você. E o que é para você pode não ter para o seu vizinho. Mas uma coisa eu queria ser usado por Deus nessa manhã para dizer para você, pelo menos 2 coisas. A primeira é que eu creio que todos nós aqui nessa sala, todos nós, precisamos de um recomeço. O recomeço não é somente para aquele que vê a sua fé descer pelo ralo da vida e o coração se esfriar como um mármore duro, não. Recomeçar não é só para o casamento que parece que está na balança e pesa mais para o lado da destruição do que para o lado da sustentação, também não. Recomeçar não é só para quem vê o filho ir embora, a filha bater a porta, ou as noites que parecem infindáveis, porque você não sabe o que está passando no coração desse menino, dessa menina. Não é só para esse tipo de pessoas. Às vezes recomeçar é repensar a vida, é reconsiderar os caminhos, é recomeçar um novo passo hoje. É repensar a maneira de tratar pessoas, é recomeçar na forma de amar, é recomeçar na forma de obedecer a Deus, é recomeçar no caminho que você escolhe como marido, como pai, como filho, como irmão, como homem de Deus. Eu não sei o que significa para você. Para mim significam algumas coisas. Talvez para você completamente diferente. Mas todos nós aqui nessa manhã precisamos recomeçar. E eu não digo isso apenas por conhecer a vida de alguns, porque hoje essa igreja já cresceu muito mais do que aquilo que eu posso conhecer da vida de todos, mas é para saber que se o Espírito de Deus me trouxe no coração essa verdade, é porque aqui hoje, todos nós precisamos de um recomeço.
Tem gente que precisa recuperar o fervor e recomeçar uma caminhada com Deus, que é muito mais significativa do que a presença numa igreja no domingo de manhã para um culto. Tem gente que precisa recomeçar, talvez repensando o que esse livro diz, como foi dito agora para Josué. Talvez tem gente que precisa recomeçar abandonando um vício, um pecado, algo que tem marcado a sua história e feito com que o inimigo possa apontar o dedo acusador na sua história. Eu não sei, Deus sabe e você sabe. Talvez é o brilho dos olhos que já se foi por diversas razões e você hoje precisa recomeçar a viver. Mas recomeçar a viver com a intensidade que não está diretamente ligada aos prazeres que eu e você acumulamos e achamos que é a vida. É recomeçar vivendo de acordo com aquilo que o Senhor diz que é uma vida abundante. Porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Recomeçar significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Mas há um poeta que disse sobre recomeçar de uma forma muito interessante e linda. Ele disse o seguinte: quando a vida bater forte, a sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa, o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a se levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de suportar, mais uma vez eu te digo, é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso ter um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e comece novamente. Irmãos, recomeçar é uma tarefa para fortes. Ser forte e corajoso, Josué, porque processos terão que ser quebrados, relações às vezes retratadas, repensadas, reconstruídas. Recomeçar não é coisa para tímido, e nem para quem tem medo de qualquer coisa, porque recomeçar significa você reformatar toda a sua vida. Imagine, para recomeçar uma amizade você ter que pedir perdão, e olhar nos olhos de alguém que você feriu, e ter que assumir que feriu, e dizer, eu quero que você me perdoe. Recomeçar não é coisa para gente que gosta das sombras. Recomeçar é para quem é da luz, porque você precisa se expor. Recomeçar não pode ser para gente que gosta de jogar a culpa em um outro, porque nós temos pessoas que são habilidosos demais para dizer o seguinte, eu fiz porque a situação, a pessoa, o marido, a mulher, a igreja, meu pastor, meu líder disso, meu chefe no trabalho, nunca foi ele ou nunca foi ela. Recomeçar é para quem quer vir para a luz e diz, listen, eu preciso recomeçar. Então, para recomeçar, eu tenho que ter coragem de encarar os meus próprios temores. Para recomeçar, eu preciso ter coragem de encarar os fantasmas que habitam a minha alma e os lados escuros do meu coração. Para recomeçar, eu preciso dizer, não tem outra pessoa para fazer o que precisa ser feito, a não ser um que tem o nome de Manuel de Oliveira Júnior. Sou eu. Ninguém recomeça para mim. A Ana não recomeça o nosso casamento, a Sara e o Pedro não recomeçam a minha paternidade. Os meus amigos não recomeçam a nossa amizade, essa igreja não recomeça o meu pastoreio. Mas a mesma coisa vale para você. Quem quiser recomeçar é preciso se posicionar hoje e dizer o seguinte, assim como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, porque você vai liderar esse povo para entrar naquela terra. O recomeço da vida deles depende da sua atitude.
depende de mim, amém? Depende de você. Eu não sei no que você precisa recomeçar, mas talvez tem filhos olhando para pais, embora sem ter dito uma palavra, eles esperam um recomeço. O recomeço do amor na casa, o recomeço da paz, o recomeço da mesa. Eu não sei. O recomeço dos diálogos, o recomeço de ver o pai querendo viver, de ver a mãe querendo viver. O recomeço de saber que você é uma pessoa confiável, eu não sei. Porque muitos de nós, na hora do recomeço, nós escolhemos a porta de saída. A porta de saída, ela é sempre a atitude mais fácil. Mas ela, na maioria das vezes, ela não é a melhor opção. A porta dos fundos, a porta de saída, é exatamente para aquele que não tem força e nem coragem. E não tem força e nem coragem, porque muitas vezes não quer ter força e nem coragem. Sair de casa e não voltar mais é muito mais fácil do que ter que sentar e discutir a relação, não é verdade, irmãos? Sentar com um amigo e querer recuperar essa amizade porque ela é preciosa, é muito mais difícil do que você simplesmente apagar o nome e um contato no telefone. Recuperar uma amizade é muito mais difícil do que simplesmente dizer, morreu para mim, como muitos dizem. Então a porta do fundo, ela é o caminho mais fácil. Ela é a atitude mais desejada às vezes para nós. Porque ela vai dar menos dor de cabeça, ela vai produzir menos lágrima, ela vai exigir menos de mim. Ela vai evitar que o meu coração se sinta tão apertado no peito que parece que não tem espaço para ele. Ela não vai produzir lágrimas que ninguém vai ver chorar. Mas a porta mais fácil não é necessariamente a porta certa. Deus não deu a opção para Josué, que estava em cima do monte, olhando para aquela terra, e ele podia ter dito, Senhor, mas tem um lugar aqui muito melhor, tá bom, nós já viajamos, esse povo viajou 40 anos. Quando é que vai parar esse negócio, Senhor? O Senhor parece que tem espírito de beduíno. Vamos parar aqui, o negócio está legal, tem um mar ali, ó, tem um mar morto do lado ali, tem um rio Jordão aqui na frente, uma planície fértil pra caramba, aqui nós vamos plantar, aqui nós vamos crescer, vamos ficar quieto aqui, para com esse negócio. Irmãos, mas você sabe o que mais me encanta na Bíblia? É que a Bíblia para mim é um livro de recomeços. Recomeços. O Deus da Bíblia não é o Deus que diz assim, Manuel, acabou para você. Paulo, Maria, Almira, Carol, Abel, acabou para você. Não. O Deus da Bíblia, desta Bíblia sagrada, é o Deus que diz o seguinte, você errou, recomece, fazendo diferente. Você feriu, recomece, pedindo perdão. Você foi ferido, recomece, perdoando. Você está caído, recomece, se levantando. Você está fraco, recomece, pedindo força. Você não sabe para onde ir, recomece, acreditando. Você não sente que consegue, recomece, buscando aliados. A Bíblia é um livro de recomeços. Então, se ela é um livro de recomeços, é inconcebível para nós que temos Jesus no coração, tomarmos a porta do fundo, queridos. Sairmos pela opção mais fácil, entendem o que eu quero dizer? Vê se Deus fala com você sobre isso. É inconcebível a inércia, porque a porta do fundo não é só sair de casa. Muitos saem sem se deslocar do lugar. A porta do fundo pode ser o enclausuramento, o fechamento do seu coração. Travar as suas emoções é estar sem nunca estar, é nunca pertencer, é não fazer falta, é não contribuir, é não colaborar. Muitas vezes a porta mais fácil não é você juntar mala, mudar geograficamente. Talvez você nunca faça isso, mas você já foi. Então a porta é mais fácil, mas ela não é o que Deus tem para os seus filhos. E eu vou terminar dizendo para você que esse recomeço só é possível. Escutem-me, nenhum de nós tem força suficiente para aguentar o tranco da vida, temos, gente? Nenhum de nós. Tem hora que o negócio vem e bate pesado, não tem? E ele bate tão pesado que você entende, em primeiro lugar, a sua fragilidade. E a Bíblia já disse, é pó, e pó não aguenta muito o tranco. Ela vem e bate. Às vezes ela bate com tanta força que você pensa que nem vale mais a pena continuar o embate, não é verdade? Nós temos lutas, nós temos inimigos,
nós temos barreiras, nós temos sonhos que não se concretizam, nós temos aspirações que descem pelo ralo da vida sem nós sabermos o porquê. Nós batemos no peito e perguntamos muitas vezes: por que eu, por que eu, por que eu? A vida é assim. Não é possível recomeçar na força do braço, porque o braço cansa e a perna fatiga. Aliás, Isaías já disse isso antes: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correrão, eles caminharão, eles voarão como águias. Por quê? O que Isaías está dizendo? Nós seremos super-homens? Não, mas é que é impossível recomeçar se esse recomeço não tiver como absoluto sustentamento Deus. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Há um texto muito interessante lá no livro de Provérbios 1:7 que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a parte seguinte é que é interessante: mas os insensatos desprezam esta verdade, ou desprezam esse conhecimento. Ou seja, o temor do Senhor, o reconhecimento de que tudo que eu sou, o que eu tenho, tudo que eu vier a ser, tudo que eu possuir, não tem muito a ver comigo não. Aliás, tem pouquíssimo, tem a ver com Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua capacitação. Mas os loucos desprezam isso e acham que é por eles, que é pelo poder do dinheiro, do intelecto, da capacidade manipulativa, da inteligência que Deus deu a cada um de vocês. E é por isso que o outro profeta diz: maldito o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento, que não entende que se não vier de Deus, esse processo não acontecerá. Há uma frase muito linda de um escritor cristão da antiguidade, que quando ele estava orando e alguém perguntou para ele: você pede força para enfrentar os seus problemas? E ele respondeu o seguinte: nunca peça a Deus desafios do tamanho do seu poder. Peça a Deus poder do tamanho dos seus desafios. Porque o nosso poder é pequeno e a nossa força é fraca. Aliás, lá no livro de Provérbios diz também assim: se no momento da angústia você se enfraquece, pouca é a sua força. Irmãos, hoje é um dia de recomeço para muitos de vocês. Aqueles que vão se tornar membros dessa igreja vão recomeçar a caminhada num novo lugar. Aqueles que vão se batizar vão recomeçar testemunhando para as pessoas que amam a Deus. Mas além deles, que vão subir aqui agora, quantos de nós precisa recomeçar? Eu queria, antes de chamá-los, convidar você para fechar os seus olhos um minuto. Quem sabe esse Espírito que falou com você enquanto você ouvia as palavras que eu falo aqui, e Ele tenha falado com você. Você vai continuar assim até quando? Não é hora de recomeçar? Para recomeçar, nós precisamos desconstruir justificativas. Para recomeçar, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter força. E uma das maiores forças que nós precisamos é para poder olhar para Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Lava-me com o sangue de Jesus, para que se cumpra aquilo que a tua palavra diz, que eu serei branco como a neve. Ainda que os meus pecados fossem de cor tão escura. Talvez é isso que você precisa dizer para Deus hoje: Senhor, me perdoe. E perdoar não é só por causa do pecado, às vezes é perdoar porque você não quer tomar uma decisão. Senhor, eu oro para que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa aqui nessa comunidade, que tem tantas vidas refletidas de diferentes maneiras aqui. O que significa para cada um de nós aqui recomeçar, Senhor? É só o Senhor que pode colocar no nosso coração. Imprimir essa verdade, marcar esse momento, abrir uma porta, fazer bater a luz do Senhor. Mas eu oro pelo poder do nome de Jesus, que todos nós, todos, sem exceção, possamos recomeçar nessa manhã. Em alguma área, em algum momento, em algum lugar, de alguma maneira,
com alguém, recomeçar. Reabrir a porta do coração. Reestabelecer uma amizade. Reconstruir uma relação. Recomeçar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito do Senhor possa vir sobre esses irmãos e irmãs aqui nesse lugar. E encher o coração deles de força e de coragem. Que eles olhem para o Senhor, ó Deus, e andem na luz. E a partir desta caminhada na luz, a vida de cada um deles possa ser conforme esse texto diz: você será bem-sucedido. Porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, na formatação da vida daqueles que pensam por si só. Bem-aventurado é o homem cujo caminho está no Senhor, que lê a tua palavra e nela medita e tem o cuidado de praticá-la. Esse homem, ele será bem-sucedido como uma árvore que é plantada perto de um lugar que corre águas, é bem-sucedida. Ela sofre os impactos das estações, mas ela tem de onde nutrir as suas raízes e ela produz fruto na hora certa. Senhor, recomeça aqui na New Life nessa manhã, na vida de tantas pessoas. E eu quero pedir você que você fique de olhos fechados. Eu quero fazer um desafio. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã que precisa recomeçar. O que não seria recomeçar, talvez seria começar uma caminhada com Deus. E Deus está te chamando para esse estabelecimento de uma relação com Ele. Quem sabe agora, nessa manhã, você precisa ter coragem de dizer: Senhor, entra no meu coração. Entra no meu coração, Senhor. Toma minha vida. Ó Deus, seja o Senhor da minha história. Eu quero me entregar ao Senhor nessa manhã. E eu queria pedir vocês que ficassem de olhos fechados e orando. E se tem alguém assim, você dá um sinal com a mão, só eu vou olhar para eu poder orar com você. Amém, amém. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Ô Senhor, o Senhor viu quantas mãos levantadas ao Senhor. Agora vem, Pai, pelo poder do Teu Espírito. Agora vem e marque essas vidas, como o Senhor disse para Josué. Eu imagino ali no alto daquele monte, Senhor, como que a voz do Senhor soou, como uma palavra doce aos ouvidos daquele rapaz. Ser forte, Josué. E para você agora, que Deus diga: ser forte na decisão que você tomou, de andar comigo, de começar uma vida comigo. Agora, irmãos, aqui na nossa comunidade, por favor, fica com seus olhos fechados um pouco. Tem muita gente que talvez precisa recomeçar. Começou um dia, parou por diversas razões, saiu, tomou a porta mais fácil. E eu também não estou dizendo que é com a igreja, pode ser com qualquer coisa. Eu só queria saber se Deus comunicou ao coração de alguém que você precisa recomeçar. Você dá um sinal com a sua mão para mim? E agora eu não estou falando de conversão, estou dizendo de você recomeçar uma área na sua vida. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo nosso tempo aqui juntos. Ajuda-nos agora a celebrar o recomeço da vida de muitos. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. E o povo de Deus aqui diga amém. Amém. Agora se faz um